Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Tais informações ocultas no Novo Testamento tinham considerável relevância quando foram escritas e continuam tendo. Os métodos de disfarçar as verdadeiras significações incluíam alegoria, simbolismo, metáfora, símile, definição sectária e pseudônimos. Os significados ficam totalmente claros, porém para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Há, de fato, muitas formas semelhantes de jargão nas línguas modernas. Pessoas são não totalmente familiarizadas com o português, por exemplo, podem ter dificuldade de entender expressões como o orador se dirigiu ao gabinete. Os presentes se opuseram ao painel. Também nos termos do Novo Testamento havia uma linguagem esotérica que incluía nuvens, ovelhas, peixes, pães, corvos, pombas e camelos. Todas essas classificações eram pertinentes porque se referiam às pessoas, assim como hoje usamos tubarão, touro, urso e etc. Hoje em dia nos referimos aos artistas de cinema como estrelas, enquanto os investidores do mundo de entretenimento são chamados de anjos. Como leitor do futuro, digamos que daqui a 2000 anos, sem conhecimento dessas expressões, entenderemos a frase "o anjo estava conversando com as estrelas"? Além disso, alguns termos esotéricos no Novo Testamento não descreviam apenas o status social das pessoas, mas eram títulos em especial relevância à tradição do Antigo Testamento. A doutrina que a comunidade considerava sua mensagem guia era a luz, e essa era representada por uma triarquia de alto escalão, correspondendo respectivamente a sacerdote, rei e profeta, que retinham os títulos simbólicos de poder, rei e glória. No patriarcado, o pai era supremo e seus dois assistentes imediatos eram designados como seu filho e o seu espírito. Além dos registros não bíblicos mais importantes da era do Novo Testamento, foram preservados nos escritos de Flávio Joséfo, ou mesmo Josephus, The Jewish Star 2, capítulo 8, página 6, cujas obras da Antiguidade Judaicas e Wars of the Jews foram escritas sob um ponto de vista pessoal, pois ele era o comandante militar de defesa da Galileia durante a revolta dos judeus no primeiro século da era cristã. Bom, Joséfo explica que os essênios eram muito bem treinados na arte de cura e receberam seus conhecimentos terapêuticos sobre raízes e pedras dos antepassados. Realmente, o termo essênio pode se referir a essa especialidade, pois a palavra aramaica asiá significa médico e correspondia ao termo grego essenoi. Uma crença fundamental dos essênios era de um universo que continha os dois espíritos cardeais de luz e da escuridão. A luz apresentava a verdade e a justiça, enquanto a escuridão indicava a perversidade e o mal. O equilíbrio entre as duas no cosmos era alcançado pelo movimento celestial, e as pessoas recebiam iguais proporções de cada espírito, conforme determinado pelas circunstâncias planetárias de seu nascimento. A batalha cósmica entre a luz e a escuridão era assim perpetuada na humanidade e, entre uma pessoa e outra, algumas continham proporcionalmente mais luz e outras mais escuridão. Deus era considerado governante supremo acima dos dois espíritos cardeais, mas para encontrar o caminho da luz era preciso seguir uma longa e árdua trilha de conflito. Essa trilha culminava num confronto final de uma força contra outra num tempo de justificativa, posteriormente chamada de Dia do Julgamento. Acreditava-se que, à medida que esse momento se aproximava, as forças da escuridão ganhavam forças durante um período de tentação. Aqueles que seguiam o caminho da luz se esforçavam para evitar a impendente avaliação com a súplica: "Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal."
Pela tradução, o espírito da escuridão era identificado como Belial, ou indigno, cujos filhos, Deuteronômio 13:13, veneravam outros deuses, que não Yahvé. O espírito da luz era sustentado pela hierarquia e simbolizado por um castiçal de 7 braços, o menorá. Na época dos reis descendentes de Davi, os sacerdotes de Zadok eram considerados o principal proponente da luz. Mas assim como o espírito da luz tinha seu representante na terra, o da escuridão também tinha. Era uma nomeação designada pelo chefe dos escrivães, cujo propósito era fornecer uma oposição formal dentro da estrutura hierárquica. Uma responsabilidade prioritária do designado príncipe das trevas era testar as iniciadas com o celibato, capacidade que lhe conferia o título hebraico de Satanás, ou acusador. O título equivalente em grego era diabolos, ou agressor, originando a palavra diabo, ou em inglês devil, que seria a voz de Satanás, que não era diferente da do advogado do diabo, que tinha os candidatos potenciais à canonização na Igreja Católica Romana. No livro do Apocalipse 16:16, a grande guerra final entre a luz e a escuridão, ou seja, o bem e o mal, é prevista para acontecer em Armagedon, que seria Har Megiddo, ou os Altos de Megido. Um importante campo de batalha palestino, onde uma fortaleza militar guardava as planícies de Jezreel, ao sul das colinas de Galileia. O pergaminho da guerra descreve em detalhes a iminente luta entre os filhos da luz e os filhos da escuridão. As tribos de Israel ficavam de um lado, com os Quitim, que seriam os romanos, e várias facções do outro. No contexto dessa guerra imensa, porém, não há menção de um Satanás onipotente. Esse tipo de imagem mítica não fazia parte da visão que a comunidade tinha do juízo final. O caminho seria uma questão puramente mortal entre a luz, que é Israel, e a escuridão, e o Roma Imperial. Muito tempo depois, a noção fundamental por trás desse antigo conceito foi adaptada pela emergente Igreja de Roma. A batalha simbólica de Har Megiddo, ou de Armagedon, foi removida de sua localização específica e reaplicada a uma escala mundial, com Roma, a escuridão, usurpando a luz para seus propósitos. Bom, para o poder dos bispos católicos prevalece. Foi estrategicamente declarado que o dia do juízo final ainda não chegara. Aqueles que obedecessem os princípios revisados da Igreja Católica Romana tinham a promessa de entrar no reino dos céus, santificados pelos bispos. A fortaleza local e temporal de Har Megiddo foi, portanto, investida de toques sobrenaturais, de modo que a própria palavra Armagedon adquiriu um hediondo tom de terror apocalíptico. Implicava o terrível fim de todas as coisas, de onde a única rota até a salvação era a absoluta obediência aos princípios de Roma. Foi de fato um dos mais engenhosas manobras políticas de todos os tempos. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.